Shalom Vrahá. Hoje, Alahá na prática, com o nosso queridíssimo Rabino Gloiber, ele vai ensinar para nós, que é a pergunta de muitos, é uma pergunta bastante recorrente, como que faz a Brahá da Halá, como que é a mesa do Shabat, o vinho, o Netilat Yadayim. Então hoje vamos ter todas essas perguntas respondidas aqui para vocês. E hoje temos a ilustre presença da nossa querida Rosa Câmara. Boa tarde. Nosso querido Alex Câmara. Olá. Amigos da ONG, meu querido esposo Hillel. Shalom Vrahá. E com vocês o nosso queridíssimo Rabino Gloiber. Shalom Vrahá. Muito obrigado para os nossos queridos visitantes Rosa Maria Hanna, em hebraico, e Alex Yosef, em hebraico, e nossa querida minha filha, minha diretora, minha filha. Filha espiritual é mais importante do que uma filha biológica. Nosso querido Hillel, meu filho espiritual, mais importante que um filho biológico. E a nossa aula de hoje é sobre a Halá. Essa Halá, ela que vai ser assim o pão do Shabat. Aqui nós temos duas halot para mostrar para vocês o que nós vamos fazer. E a história da Halá é o seguinte: a história do pão do Shabat. Nós recebemos no deserto do Sinai, recebemos o mandamento do Shabat. E junto com o mandamento do Shabat, que ele aparece duas vezes nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos aparecem duas vezes na Torá, uma vez em Parashat Yitro, depois no Sefer Dvarim. E quando ele aparece numa linguagem diferente. Ele aparece Shamoret Yom HaShabbat Lekodsho, Zachoret Yom HaShabbat Lekodsho. Então, do Shamoret Yom HaShabbat Lekodsho, você aprende que o Shabbat é um mandamento não faça, quer dizer, Shamor, toma cuidado para não transgredir. Zachoret Yom HaShabbat Lekodsho, quer dizer, lembre-se do dia do Shabbat para santificar ele. Ele daqui a gente aprende que ele é um mandamento faça. Sendo que o Shabat é um mandamento faça e não faça, então as mulheres são obrigadas a guardar Shabat. Como funciona isso? Rosa Maria, você coloca tzitzit? Não, né? Não. Por que uma mulher não precisa colocar tzitzit? Por que uma mulher não precisa colocar tefilim para a reza de manhã? Porque os mandamentos faça, que eles têm um tempo determinado na Torá, as mulheres estão isentas. Agora, se o Shabat fosse um mandamento somente faça, somente Zachoret Yom HaShabbat Lekodsho, então seria um mandamento faça que ele tem um tempo determinado, que ele é uma vez por semana. As mulheres teriam que ser isentas. Sendo que ele é um mandamento faça e também não faça, então as mulheres são obrigadas a cumprir todos os mandamentos não faça da Torá e Mitzvot Lo Taseh, que se chama em hebraico. Então as mulheres têm que guardar Shabbat também. E o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, ele falou: Vikarata le Shabbat oneg. Você tem que chamar o Shabbat de um prazer. Ou seja, no domingo alguém te pergunta como foi o Shabbat, você tem que falar foi um prazer. E a Torá não fala pra gente o que é um prazer. Então nossos sábios procuraram na Torá o que é um prazer, não encontraram. Então eles falaram: vamos procurar o oposto, o que é uma aflição. E a gente inverte e vamos descobrir o que é um prazer. Aí eles verificaram, na Torá está escrito sobre Yom Kippur, que nesse dia de Yom Kippur está escrito: vocês vão afligir as suas almas, vocês não vão comer, não vão beber. Então, sendo que a aflição é não comer e não beber, então eles falaram: então prazer quer dizer comer e beber. E se a pessoa come e bebe, não está vendo o que ele está comendo, não está vendo o que ele está bebendo, aí também ele está na aflição, ele não está enxergando. Então eles pediram para as mulheres acenderem as velas antes do Shabat. E por que as mulheres? E agora, sendo que aqui é um mandamento de Rabbanan, que eles decretaram isso em primeiro lugar para a mulher. Se a mulher não consegue, aí o marido acende. Se a mulher, Deus me livre, se não está passando bem, alguma coisa assim, aí o marido acende por ela. Mas a mulher é a prioridade. A mesma coisa o Kiddush, que a gente vai fazer no Shabbat.
esse Kiddush eles determinaram por causa que você tem que chamar o Shabbat de um prazer. Então eles falaram, prazer é você beber vinho, você comer carne. Então eles fizeram uma pesquisa no país inteiro, e a Gemara, ou a Mishnah, né, nossos sábios da Mishnah, eles vão sempre pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas, se você pergunta para alguém, você vai fazer um casamento da sua filha, o que você vai dar nesse casamento? Você vai servir sucrilhos com leite? Aí a pessoa vai falar, não, vou dar um peixe, uma carne, não, uma comida importante, porque isso deixa a pessoa alegre. Então, um vinho, uma carne, um peixe. Então eles decretaram que a gente vai fazer o Kiddush, a gente tem que santificar o Shabbat. Como a gente vai santificar o Shabbat? Vamos fazer um Kiddush, vamos fazer uma bênção com um copo de vinho. Então o Shabbat começa pela mulher, que ela tem que acender as velas, e o homem que tem que fazer o Kiddush com um copo de vinho. Tem um segredo por trás disso, o lado oculto da Torá, que a Havá, que era a primeira mulher, ela era a mãe de todas as criaturas, de todos nós. A Eva da Torá, ela tirou a luz do mundo. O que quer dizer que ela tirou a luz do mundo? Quer dizer que quando Deus criou o mundo, aquela luz que Deus criou no primeiro dia, que Deus não falou Fiat Lux, Deus falou Yehi Or. Então, ou seja, a luz em hebraico clássico, né? Não falou em latim. Não era Fiat Lux. Então, Deus falou Yehi Or. Então, quando Hashem criou a luz, aquela luz dos 7 dias era uma luz que você enxergava o mundo de ponta a ponta. Você queria ver agora no Japão o que está acontecendo, você se foca, atravessa a Terra, você vê do outro lado do mundo o que está acontecendo. Hoje tem raio-x e ultravioleta e um monte de coisas assim que você já entende. Olha, de acordo com a luz, você consegue ver através da parede, você consegue ver do outro lado do mundo, você consegue ver outro planeta. Mas aquela luz dos 7 dias, você podia ver qualquer coisa. E aí, a Havá, e no 4º dia foi criado o Sol. Quer dizer, a luz do Sol, a luz que Deus criou no primeiro dia não era a luz do Sol. E a Havá, a Eva, o Adão e a Eva foram criados no 6º dia. Então tinha aquela luz dos 7 dias, que é aquela luz que você podia ver o mundo de ponta a ponta. E Hashem, Deus, ele criou Adão pessoalmente. E ele falou para Adão pessoalmente para que ele pode comer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, mas vai ter uma coisa que ele não vai poder fazer. Não vai poder comer a fruta do Etz Hadat. O profeta antigo, para que a coisa acontecesse, para que a profecia acontecesse, ele tinha que fazer uma ação. Nós estamos no mundo da ação, o profeta antigo tinha que fazer uma ação, senão a coisa não acontecia. Então, quando tivemos as 10 pragas no Egito, Hashem, Deus, ele falou para Moshe, dá uma cajadada no rio Nilo, o rio vai se transformar em sangue. Então, Moshe falou, olha, não vou poder dar a cajadada nesse rio, porque quando eu era pequenininho, minha mãe me colocou numa cestinha, me colocou nesse rio me salvou a vida, não vou poder dar a cajadada nele. Então, Hashem poderia ter falado para Moshe, olha, então vamos transformar o rio em sangue sem cajadada. Mas não tem como, para trazer a coisa lá de cima, tem que fazer uma ação no mundo da ação. Então, tinha que ter uma cajadada. Então Hashem falou para ele, então dá para o seu irmão, para o Arão, para ele dar a cajadada. Essa cena se repete quando chegou na praga dos piolhos. Hashem falou para Moshe, olha, vamos transformar toda a terra do Egito em piolhos. E aí Hashem falou para Moshe, então para que isso aconteça, você tem que fazer uma ação no mundo da ação. Cada ação aqui embaixo tem uma reação lá em cima. Então você vai pegar um pouco da terra do Egito, vai jogar para cima, e a terra vai se transformar em piolho. Moshe falou de novo, não vou poder fazer isso, porque eu salvei a vida de um judeu. Matei um soldado egípcio que estava tentando assassinar ele, enterrei aquele egípcio na terra, essa terra me ajudou, não vou poder ser ingrato. Então Hashem poderia ter falado, então vamos transformar a terra em piolho sem precisar fazer essa ação.
Mas Hashem falou para ele, não, então pede para o seu irmão, para ele jogar essa terra. Quer dizer, tem que ter uma ação, senão a coisa não acontece. Porque nós estamos no mundo da ação. Para ter uma sincronização, lá em cima a gente tem que fazer uma coisa aqui embaixo. Então Hashem falou para Adam Arishon, para o primeiro homem, se você faz essa ação no mundo da ação, de comer essa fruta do Etz Hadat, você vai trazer para esse mundo, Deus me livre, esse mundo vai se tornar um mundo perecível. As pessoas vão morrer, essa vai ser pior do que o Hitler. O Hitler matou 6 milhões de judeus, você vai matar o mundo inteiro. As pessoas vão morrer, os animais vão morrer, as árvores vão morrer, tudo vai virar perecível. Esse mundo vai descer de nível, era um mundo imortal, ele vai descer de nível, vai se tornar um mundo perecível. O próprio Deus criou Adam Arishon, e o próprio Deus falou isso para ele. Ele não teria como falar que, olha, não é como a gente, que a gente já é cópia da cópia, e não foi Deus que falou diretamente com a gente. A gente entregou a Torá para Moshe, para Moisés, no Monte Sinai, e a gente recebeu já. Não foi de primeira mão, a gente, mesmo que todas as nossas almas, inclusive de todos esses que vão se converter ao judaísmo, essas almas estavam no Monte Sinai. Mas não é como Adam Arishon, como o primeiro homem, que ele foi criado diretamente por Deus, e Deus falou para ele, não pode começar. Se você fizer essa ação, no mundo da ação, de comer essa fruta, você vai rebaixar esse mundo no nível de Klipat Noga, ele vai se tornar um mundo perecível. Essa fruta não era uma maçã. Então, que fruta era essa? Dizem nossos sábios que antes do Adão comer essa fruta proibida, o trigo, ele tinha uma altura de um coqueiro. E eles dizem também que essa fruta talvez fosse a uva, talvez fosse o trigo, então por causa disso nós vamos fazer o Kiddush com o vinho, que ele é um suco de uva, vinho kasher. Você pode fazer em casa o seu vinho kasher. Você pega essas uvas, coloca numa panela de pressão, segura com a mão em cima para a uva não boiar, acrescenta água e açúcar para preencher os buraquinhos entre as uvas, ferve, depois passa numa peneira, você tem um suco de uva kasher, já é considerado um vinho pela Torá. E essa fruta proibida poderia ter sido o vinho, poderia ter sido o trigo. A Eva, a Havá, ela pediu para Adão comer aquela fruta proibida. E ele comeu. Então ele fez a ação no mundo da ação. E essa ação aqui embaixo teve uma reação lá em cima. O mundo desceu de nível e o mundo se tornou um mundo perecível. E o Adão, ele fez isso, ele sentiu essa queda. E a Havá, na hora que ela deu essa fruta para Adão, por causa que ele comeu essa fruta, ele fez essa ação no mundo da ação, levando em conta que o que ele fez foi pior do que o que ela fez, porque ele tinha ouvido do próprio Deus, ela ouviu dele. Então ela falou, meu marido falando, não é, se é meu marido não pode ser leão na vida, né? Então se é meu marido não deve ser assim, tão sério. Mas ele ouviu do próprio Deus, então ele devia falar para ela, coitada, você ouviu de mim, tá bom, te entendo, mas eu ouvi de Deus. Deus falou, a cobra falou, a gente tem que ouvir a quem? Quer dizer, Deus falando é uma cobra falando, a gente tem que ouvir a quem? Então ele, na hora que ela deu aquela fruta para ele comer, na hora que ele comeu, Deus tirou aquela luz dos 7 dias, aquela luz que ele criou no primeiro dia. Na hora que ele falou, seja luz, ele criou aquela luz que você podia ver o mundo de ponta a ponta. A partir de agora que ele fez essa ação no mundo da ação, que ele comeu essa fruta proibida, misturou aqui o bem e o mal. A partir de agora vão nascer pessoas ruins. E essa pessoa ruim, ela vai, por meio dessa luz, ela vai ter um equipamento, ela vai poder fazer coisas ruins. Então, para limitar a maldade no mundo, então Deus tirou essa luz dos 7 dias. Por isso, a mulher, ela recebe dos nossos sábios um mandamento que já não é um mandamento da Torá. Que a Torá fala para você guardar Shabbat, o mandamento não faça.
O profeta Isaías fala que você tem que chamar o Shabat de um prazer, então eles falaram, então vamos acender a luz antes do Shabat, porque senão vai ser um sofrimento. Porque eles escolheram a mulher para ser a primeira pessoa para acender a luz, sendo que a Havá, a mulher, ela tirou a luz do mundo, ela tirou a luz dos 7 dias, e ficamos somente com a luz do sol depois disso. Então nossos sábios deram para ela prioridade para acender as velas, para trazer a luz para o mundo de volta. Por meio dessa ação de acender as velas, elas apressam a redenção final, a Geulah, que aí o mundo volta a ser o que era antes, com muito mais intensidade, e ela traz de volta a luz do mundo. Então a mulher está fazendo uma ação no mundo da ação para trazer de volta a luz para o mundo. O homem então comeu a fruta proibida, que podia ser um trigo, podia ser uma uva. Então o homem foi escolhido no Shabat para fazer o Kiddush, a santificação do Shabat, com o vinho, que ele é nada mais nada menos que um suco de uva. E esse vinho aqui é kasher. Então, mas você pode fazer o seu próprio vinho kasher em casa, fervendo a uva, espremendo, e preencher os buraquinhos entre as uvas com água e açúcar. E se você não puder tomar coisa com açúcar, só preenche com água e depois peneira. E aí você tem um vinho pela Torá e uma geleia de uva também. Então, no Shabat, nós vamos ter que fazer o Kiddush. Agora, mais um pouquinho. Então, Acho que eu seguro, Abba. Acho tá que bom, eu faço. tá bom. Você Então vamos lá. Aí a gente vai encher esse copo de vinho. Isso no Shabat, hein? Só estou dando para vocês um exemplo. E agora sobre as brachot. Agora, tudo que é de santidade, a santidade, ela transborda. A Sitra Achara, o lado ruim, ele é sempre sovino, ele é sempre pão duro. Então ele é sempre menos. Ele é limite. A santidade é abundância. Então quando você enche o copo do Kiddush, tem que cair uma gotinha para fora. Caiu? Se não caiu na hora que você encheu, vai cair na hora que você levanta o copo. Então não tem problema. Se cai na hora que você encheu ou cai na hora que você levanta o copo, sempre leve em conta que embaixo do copo tem que ter um prato grande para não sujar a toalha. Agora, temos aqui o pão do Shabat, que é a Halá. E a pergunta é por que temos 2 pães? Durante a semana você faz a brachá sobre um pão só. Agora, tudo que é pela Torá tem que estar inteiro. Então a fruta, quando você faz a brachá sobre a fruta tem que estar inteira. Quando você faz a brachá sobre o pão tem que estar inteiro. Ah, mas se você não tem um pão inteiro, então tá bom, então faz a brachá sobre o pedaço. Mas se você tem um inteiro é prioridade. Então para Shabbat, a gente faz 2 halot. Por que 2 de noite e 2 de manhã? 2 no Kiddush da noite e 2 no Kiddush da manhã? Porque quando Hashem nos deu o mandamento do Shabbat, ele contou para gente que a comida vai cair do céu. Naquela época que o povo de Israel saiu do Egito, quando Moshe foi falar para o faraó que, olha, deixa o nosso povo sair para fazer uma festa no deserto, o faraó falou para Moshe, olha, eu não conheço esse Deus. Porque eu conheço um Deus. Quando Yosef estava aqui no Egito, Yosef falou, Eloquim Enetz não parou. Usou o nome de Eloquim, que é a revelação divina num nível de Deus ajuda quem se ajuda. Por isso que Yosef, quando revelou o sonho do faraó, ele falou, agora o faraó vai ter que escolher alguém para arrecadar o trigo nos 7 anos bons, para vender o trigo nos 7 anos ruins. Então, o Yosef não quis dar um conselho para o faraó, mas ele falou, olha, de acordo com o que vai acontecer aqui é o seguinte, Deus vai dar 7 anos bons, 7 anos ruins, e nos 7 anos bons você tem que nomear alguém para arrecadar o trigo, para vender nos 7 anos ruins. Não é que ele está falando para o faraó o que fazer, não é? Ele sabia, mas na interpretação do sonho já inclui isso, porque a revelação divina com o nome de Eloquim, nesse nível que é Deus
se revelando para nós por meio da natureza, você é obrigado a fazer, se comportar de maneira natural. Agora, quando Moshe Rabbeinu foi falar para o faraó, Shlach Ko Amar Hashem, então ele usou o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, tetragrama, nome de 4 letras. E esse nome representa o sobrenatural. É a revelação divina de maneira sobrenatural. Quer dizer, Deus ajuda quem não se ajuda. E se você se ajudar, você vai se atrapalhar. Quer dizer, a comida vai cair do céu. Se você arar a terra, a comida vai cair no buraco. Você vai ficar sem ter o que comer. Então não faça nada. Aí você está no lucro, você ganha. Se você fizer alguma coisa, você perde. Então essa revelação divina, surreal, Deus se revelando de maneira sobrenatural. Quando Moshe falou para o faraó que Ko Amar Hashem, ele usou esse nome de 4 letras, Shlach Amei Ve'avduni, manda o meu povo para me servir. Aí o faraó falou, esse Deus eu não conheço. Eu conheço um Deus que ajuda quem se ajuda. Mas um Deus que vai fazer coisas sobrenaturais, que vai fazer a comida cair do céu, a água andar atrás deles, esse Deus eu não sei quem é, não conheço. Então não vou mandar o povo de Israel, vocês vão morrer no deserto não tem água, não tem comida, vocês vão morrer lá. Tá bom? A gente não morreu, saímos do Egito, a água foi atrás de nós, Berashal Miriam, no mérito de Miriam, a tzedeket, o poço de Miriam, que não era um poço, é uma represa maior do que a Billings aqui, maior do que a represa de São Paulo, porque o nosso povo eram milhões de pessoas. Não era um poço, era uma mega represa, aquilo que ia atrás da gente, um rio que ia atrás de nós. E a comida caía do céu, o man, traduzido como maná, quer dizer, eles transliteraram, né? Não traduziram. Esse man, que é transliterado como maná, Deus falou para Moshe que na sexta-feira vai cair dose dupla, porque no sábado não vai cair. Então, sendo que o man, na hora que ele caía, primeiro tinha a camada de orvalho, depois caía o man, e depois caía mais uma camada de orvalho em cima. Então, por causa disso, no Shabbat, para representar aquele man, que ele caía em dobro na sexta-feira, a gente vai fazer uma camada de orvalho embaixo, que vai ser a bandeja, uma camada de orvalho em cima, que vai ser a cobertura, e dose dupla, que caía na sexta-feira. Outro motivo para essa cobertura é assim, no meio da semana, se você vai comer o pão e beber vinho, então, em primeiro lugar, na hierarquia das bênçãos, você vai fazer a bênção para o que é mais importante. Então, se você comer pão todo dia, você continua vivo. Agora, se você só beber vinho todo dia, não é certeza que você continua vivo. Então, o pão é mais importante que o vinho, né? Então, assim, se só tiver pão, a pessoa continua viva. Se só tiver vinho, não é certeza. Então, o pão, ele sustenta a pessoa mais do que o vinho. Ele é mais importante do que o vinho. E por isso a gente faria a brachá, no meio da semana a gente faz a brachá primeiro no pão, aí no meio da semana um pão só, mas para Shabbat, que são 2 por causa do man, a gente não vai fazer a brachá primeiro no pão. Por quê? Porque o kiddush do Shabbat, a reza da santificação do Shabbat, ela vai ser num copo de vinho, então a gente vai ter que fazer a brachá do vinho primeiro por causa da reza, não por causa da hierarquia das brachot, do ceder, da ordem das brachot. Então, para que o pão, assim dizem nossos sábios, para que o pão não passe vergonha dele, está vendo que, olha, o vinho, que é menos do que ele, está sendo colocado em primeiro lugar. Então, para que ele não passe vergonha, a gente esconde ele, cobre ele para ele não passar vergonha. Essa é uma explicação dos nossos sábios. Mais uma explicação para essa cobertura. Agora, o sal... No Shabbat, sim, o vinho vem primeiro, o vinho é o primeiro, no Kiddush. Sim. E nos dias da semana que você vai comer o seu pão, mesmo que você tome o vinho, que o vinho esteja à mesa, a brachá que você vai fazer é do seu pão. Exatamente assim. Agora, o que vem a ser um pão pela Torá?
O pão da Torá é você pegar um trigo, moer. Eu vi isso lá em Israel. Uma mulher árabe fez isso na minha frente. Ela tinha uma pedra redonda com um buraco dentro, com uma manivela, e dentro de uma superfície redonda, ela colocava um copo de trigo lá, virava a manivela, moía com aquela pedra, moía o trigo, misturava com água, jogava na parede do forno, virava uma pita, um pão árabe. Vi isso com os meus próprios olhos. O pão antigo, ele era farinha com água. Quando nós fazemos uma bênção, essas bênçãos são chamadas de Birkot HaNe'enim, as bênçãos do que a gente tem proveito, do que a gente tem prazer em comer. Então, se você come uma coisa que não tem gosto, você está fazendo uma bênção, aí, mas a bênção pelo prazer que você tem em comer isso, pelo gosto que você tem. Então, nossos sábios instituíram que você tem que colocar o pão no sal, porque aquele pão era farinha com água, ele não tinha gosto. Aí você colocava ele no sal para que ele tenha um gosto, para você falar brachá, comer uma coisa assim que justifica a bênção que você está fazendo. Então, por exemplo, tem um exemplo disso em Pesach, que Pesach você tem o carpaz, que é uma batatinha ou uma cebolinha. Aí a gente tem também as matzot agora com o exemplo de Pesach. Então ainda não vamos chegar nas matzot, mas o exemplo de Pesach é assim, que uma das coisas que a gente tem que comer em Pesach, ela é chamada de maror. Maror é uma erva amarga. Hoje a gente usa raiz forte, né, que não chegou até nós aquele maror da Torá. Mas é uma erva amarga que ela é tão amarga que você não vai convidar alguém para comer isso com você. É uma coisa assim que você não vai dar para alguém comer, porque é uma coisa muito amarga. Aí ficamos na dúvida, será que podemos fazer a brachá? Vamos fazer a bênção de ter um proveito disso? Eu vou estar tendo um sofrimento disso, não vou estar tendo um proveito. Por isso que entra o carpaz, primeiro a gente faz a brachá no começo da Seudá. Borei Priadamá para uma batatinha ou para uma cebolinha do carpaz, a gente pensa também no maror, e aí a gente inclui o maror nessa brachá do Borei Priadamá, porque se for maror sozinho a gente não vai saber se pode fazer a brachá Borei Priadamá para o maror. Esse é um exemplo disso também. Agora tem também motivos do sal, motivos mais profundos, que o sal ele representa a eternidade, ele representa ele era usado antigamente como conservante, porque ele não deixa as coisas apodrecerem, não deixa as coisas estragar. Então ele representa a continuidade de tudo. Tem mais motivos, mas o motivo prático é esse, que a gente precisaria, o pão antigo ele era só farinha com água, então para que ele tenha um gosto precisava colocar o pão no sal. Nisso eles instituíram que a gente tem que, a halá do Shabbat a gente tem que colocar no sal, e se a pessoa não tem sal na mesa, então pode passar em qualquer patezinho. Eu sei que vocês chamam isso de pastinha, mas aqui em São Paulo, pastinha de dente, né? Então, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é pastinha. Pastinha, mas aqui é patezinho. Patezinho. Aí, se não tem sal, então você passa no patezinho. Então, assim, em primeiro lugar, nossos sábios também eles instituíram que antes de comer o pão, a gente tem que fazer a netilat yadayim. Isso eles instituíram por causa que a gente mexe em coisas que não são puras e as nossas mãos ficam impuras. Então nós vamos fazer a netilat. Então vou fazer para vocês assim, o tekas, mostrar como você faz. Então, primeiro nós vamos fazer brachá do netilat yadayim. Tem o netilat yadayim da manhã que se faz de manhã por outro motivo. Então, o netilat yadayim da manhã, você tem que fazer ele intercalado. Porque está escrito assim que, isso está escrito no Zohar, o Shulchan Aruch traz isso também. Até você pode verificar no Kitzur, Shulchan Aruch tem isso, inclusive, que de noite a nossa alma sobe lá para cima, como a filha que vai contar para a mãe como foi na escola hoje.
A filha volta da escola, vai contar para a mamãe tudo que ela fez na escola. Então a gente, nossa alma, que somos nós, né? O nosso corpo é a nossa roupa. Por isso, quando um judeu falece, a gente rasga a roupa para demonstrar que ele só vai trocar de roupa, agora ele vai ter outro corpo. Lá no paraíso vai ter um corpo espiritual, se a pessoa se reencarna de novo vai ter outro corpo material, mas o corpo não é você. Você é a sua alma. Então de noite, a nossa alma, que somos nós, a gente sobe para o mundo de cima, mas a gente não deixa o corpo totalmente. Então tem uma regra de impureza. A impureza está ligada à morte. E o que acontece quando a alma sai do corpo? Então esse corpo morto, ele é a maior impureza que tem. Aí a gente vai baixar de nível, assim, tipo quando uma mulher dá à luz, ela fica impura. Por quê? Porque ela era vida em dobro. E aí na hora que a criança nasce, Baruch Hashem, antes ela era 2, agora ela é 1. Saiu vida dela. Saiu vida dela, então fica impura. Então a mulher que dá à luz a um menino fica impura 33 dias. Então a mulher que dá à luz a uma menina fica impura 66 dias. Por que essa diferença? Porque a menina, ela é vida que dá vida. Então é vida em dobro. O menino é só vida. A menina é vida que dá vida. Então quando a pessoa corta as unhas, tem que fazer netilat yadayim. Perdeu uma parte. A pessoa corta o cabelo, faz netilat yadayim. Quer dizer, sempre que a gente perde alguma coisa que fazia parte, que era viva na gente, que crescia, que era viva, e outras palavras assim. Então temos 2 tipos de netilat yadayim. 2 tipos. Uma que você faz de manhã, na hora que a sua alma sai do corpo, de noite, sendo que ela não sai totalmente, mas entra parcialmente, entra a tomar. O ruach toma, espírito impuro paira sobre o seu corpo. Ficamos 1/60 da morte. mortos. Parabéns. O orgulho do pai é quando a filha sabe mais do que ele. Mas não. Mas assim. Mas aí 1/60 da morte. Então nós de noite paira sobre nós o espírito impuro. Então de manhã a gente faz netilat yadayim intercalado. Quando a pessoa corta as unhas, netilat yadayim intercalado. Quando a pessoa corta o cabelo, netilat yadayim intercalado. Quer dizer, sempre que tem uma coisa que é chamada perda de vida, coisa viva foi cortada da fonte de vida dela, aí netilat yadayim intercalado. E eu faço brahá? Então, de manhã, a gente vai fazer uma brachá para essa netilat yadayim intercalada, mas a gente não vai fazer a brachá imediatamente, porque nós estamos com a boca suja. A gente ainda vai ao banheiro. A gente tem que ir para o banheiro, então primeiro você lava a boca e vai para o banheiro e está limpa. Na hora que você está limpa, aí você faz de novo essa netilá e você fala brachá imaginando a primeira netilá que você fez e também essa. Por quê? Diz o Shulchan Aruch, tem 2 motivos para essa netilá. O motivo é por causa do ruach tumah. E o outro motivo é porque o Kohen, antes de começar o trabalho no Beit HaMikdash, o trabalho divino, ele fazia netilat yadayim. Netilat yadayim e reglaim. Naquela época era a mãos e pés, né? Sim. Mas o Shulchan Aruch traz, por causa disso, que tem 2 motivos para netilat, a gente vai fazer a brachá pelos 2 motivos. O primeiro motivo é porque a alma saiu do corpo e voltou. Esse é o primeiro motivo, quer dizer que a gente acordou e fez a netilah e não fez ainda a brachá. Depois a gente está pronto para começar um trabalho divino. Então, antes de ir para a reza, antes de começar o trabalho divino, que o dia inteiro é um grande trabalho divino, a gente vai fazer a netilah novamente como Kohen no Beit HaMikdash. Então, a gente vai falar a brachá nessa segunda netilah, já pensando na primeira e na segunda também. Aí a gente começa o dia, as bênçãos matinais com essa brachá. Só que na hora que você acorda, a primeira coisa que você fala, Modani lefanecha melech chai vekayam, shechazat bineshmati bechemla rabo menatecha. Então quando você abre os olhos, antes de fazer a netilah, até você fala, te agradeço, Hashem, melech chai vekayam, Deus vivo e existente,
Shechazata bem neshmati bechemla, que você devolveu a minha alma com muita bondade, Rabai Manatecha, é grande a minha fé. E por causa que não tem nome de Deus nessa frase, você pode falar ela antes da Netilat Yadayim. E aí então você fez a primeira Netilat, depois lavou o rosto, lavou a boca, foi para o banheiro e se vestiu, se preparou, já está preparada para começar a reza de Shacharit. Faz a Netilat novamente, aí você fala Brachá imaginando as duas coisas, que de noite você foi dormir e teve o Ruach Tuma, e depois você é como o Cohen que está começando o trabalho no Bet HaMikdash. O Cohen, o sacerdote, está começando o trabalho no Bet HaMikdash, que é o templo sagrado de Jerusalém. Então aquela Netilat da manhã é intercalada. E todas as outras, né? Tipo, se eu cortei a unha, se eu fiz o cabelo, é todas Tudo intercaladas. Todas intercaladas. Com ou sem brahá? Então, as outras são sem brachá. Sem brahá. Então, se eu cortei minha unha, eu só vou lá, faço a Netilat Yadayim intercalada. Se eu cortei meu cabelo, vou lá, faço a Netilat intercalada. Sem brachá. Zeu. E a do pão? Agora, a do pão, a gente vai fazer agora uma demonstração, né? A do pão tem que ser com brachá. Então, me dá também duas pessoas contar para vocês qual vai ser a diferença entre a matzah, a challah e o biscoitinho. Então, o pão, para ser considerado pão, ele tem que ter forma de pão, ele tem que ter gosto de pão. Aí ele é considerado pão. Então, se você tem doença celíaca e você comprou um pão da Amina, que é um pão de farinha de arroz ou farinha de milho, alguma coisa assim, ou batata, isso para nós não é um pão. Não é um pão. Então, para ser pão, tem que ter farinha de trigo. Agora, a matzah já é considerado uma forma de pão, porque ela já tem um tamanho que justifica fazer uma bênção final. Agora, o biscoito, ele é uma brincadeirinha, ele não é considerado ainda um pão. Ele é para comer com patezinho. Mas ele não tem vai forma ser considerado de pão, um pão. nada. Ele não tem forma, ele não tem tamanho, ele não chega a ser pão. Agora, os sefaradim, ainda eles vão falar que até a matzah em Pesach eles vão falar motzi, brachá motzi, no meio do ano eles vão falar mezonot, que para eles, mas para nós, por causa do tamanho da matzah, que já é um tamanho de pão, já é uma quantidade que de um kazait, que é o tamanho de uma azeitona antiga, que é o tamanho de uma caixinha de fósforos, hoje, que justifica falar já uma bênção final, uma bênção posterior. Enquanto que se você come um biscoito desses, não é um tamanho suficiente. Então o biscoito a gente vai falar por Eminem Mezonot, que ele não tem importância do pão. Para uma maçã, a gente vai falar para Hamotzilach Minares, e a gente vai fazer a Netilat Yadayim. Antes de comer a challah ou a matzah, geralmente a gente tem uma caixa de matzot o ano inteiro, que se de repente não dá para fazer a challah na véspera de Shabbat, não dá para fazer, não dá para comprar challah, aqui em São Paulo dá para comprar, só você ensinou, né? Eu carrego matzá para onde eu vou, se eu saio fora eu levo matzá. Não dá para comprar, não dá para fazer, então pelo menos a gente tem as matzot. Tem as matzot. Então eu vou... Então vamos fazer o seguinte agora. Sim. Enquanto isso, o senhor vai contando pro pessoal alguma coisa, enquanto eu, a Alexia, a Rosa e o Iléo vão fazer o Netilat Yadayim na cozinha. O Abba vai fazer aqui, e daí todo mundo vai fazer o pão para fazer o Birkat Hamazon depois. Sim. Então assim, antigamente, quando a pessoa ele ia comer, enquanto vocês vão fazendo a Netilat, sabe, uma das coisas que a gente, no judaísmo tem duas coisas que a gente não pode dar a honra, mas depois eu conto para vocês. Duas coisas que a gente não pode dar a honra. Uma coisa para sair primeiro, porque aqui no Brasil todo mundo, na hora que você vai sair, todo mundo te abre a porta, fala por favor. No judaísmo é falta de educação você mandar alguém sair primeiro, que é como se você estivesse mandando a pessoa embora.
outra coisa que é proibido fazer é você pedir para a pessoa fazer a Netilat Yadayim, lavar a mão na sua frente. Porque é como se você estivesse dizendo para ele que a mão dele está mais suja do que a sua. Então no Shabbat, às vezes, a gente não tem como fazer isso. A gente fala, olha, eu vou fazer Netilat Yadayim, eu estou indo lavar a mão. Mas você não pode falar para as pessoas, olha, vão lavar a mão agora, porque é como se você estivesse falando para eles que a sua mão está mais suja, que a mão deles está mais suja do que a sua. Então a gente vai lavar as mãos. Antigamente, nossos sábios instituíram essa Netilat Yadayim, porque antigamente tinha um Kohen que ele vinha comer com você, você fazia para ele a frashat chalá, você tirava um pedaço do pão, dava para ele, e sendo que o Kohen, ele tinha que estar sempre puro, então ele não podia receber de você uma coisa impura. Então, sendo que a gente mexe com a mão em muitas coisas e acaba mexendo numa coisa impura, então a gente tinha que fazer a Netilat Yadayim, lavar as mãos antes de comer o pão, por causa dos Kohanim que comiam com a gente, que eles recebiam a parte deles do pão, que era, isso era chamado de afrashat chalá. Era retirado um pedaço da chalá, era dado para eles. Então, mostrar para vocês como a gente vai fazer Netilat. Então, imagina que hoje é um Shabbat, imagine. Então, depois que a gente fez o Kiddush, fez a brachá do vinho, bebeu vinho, aí nós vamos tirar o Kisui da chalá. Esse Kisui pode ser qualquer coisa, não precisa ser esse específico todo bordado, pode ser até um guardanapo em cima da chalá também, não tem problema. Uma vez uma pessoa me falou que não estava acendendo velas de Shabbat, porque ele não conseguiu vela kasher. Aí eu perguntei se ela comia as velas. Ela falou que não comia as velas. Eu falei, então não tem problema, você está acendendo, você não está comendo a vela. Então não precisa, a vela não precisa ser kasher, que você não vai comer, né? Você não vai pingar a vela dentro do prato onde você come. E a mesma coisa em relação ao kisui, né? A pessoa fala, eu não tenho um kisui bordadinho desses, então o que eu vou fazer? Então coloca o guardanapo em cima, não tem problema. Então vamos lá. A Natla, vamos tentar importar isso para vocês. A gente tem uma editora, vamos tentar trazer de Israel, em Kfar Chabad que é feita essa Natla. Então a Natla não precisa ser essa Natla específica de 2 braços. Você pode comprar qualquer jarra que ela seja arredondada em cima. Por que tem que ser arredondada em cima? Porque na hora que você vai jogar a água, não pode ter um desnível na água que você vai jogar. Então, às vezes, a ponta da leiteira ela é mais baixa do que a própria leiteira. Então, se você tiver uma panela, dessas panelas de supermercado, que ela é totalmente redonda em cima, não tem esse problema. Então, você sabe que não tem um desnível, né? Não tem uma parte mais baixa, uma parte mais alta, já é considerado natural também. Não precisa ter os 2 bracinhos. E o último recurso, pega um copo da pia mesmo e faz a Netilat com um copo. Às vezes a gente está numa situação assim que... Então, você vai pegar agora... Primeiro você vai encher a Netilat, você vai encher ela de água. Com a mão direita, você coloca ela embaixo da torneira e enche ela de água. Aqui a gente tem a jarra, porque é só para fazer a aula. Com a mão direita, que ela é chesed. Então sempre a chesed tem que mandar e a gvurá tem que obedecer. Quer dizer, a chesed é a bondade, é a criação do primeiro dia, a criação da luz. Primeiro dia tinha água para tudo quanto é lado, tinha luz para tudo quanto é lado. Primeiro dia da criação é chesed, a bondade. A mão direita é a chesed, a esquerda é a gvurá, é a mão fraca. As coisas necessárias, Deus me livre, que... Segundo dia, Deus fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Deus não falou que era bom, porque bom não era, mas era necessário. Então, se não era bom, por que ele fez? Porque era necessário, senão não teria como viver. Então, a chesed dá para a gvura. Como o importante é a chesed da gvura tem que estar sempre... A chesed da bondade, a gvura é a severidade. Então, a chesed é representada no Patach Eliyahu, o profeta Elias. Ele diz que a chesed é o braço direito, a mão direita, e a gvurá é a mão esquerda. Então, a mão direita dá para a esquerda como
o patrão dá para... Antigamente tinha o servo, então assim, quem manda é a raça de quem obedece é a Gburá, vamos dizer assim. Aí vamos jogar uma vez aqui, segunda vez. Não, você Não, errou. agora, desculpa, agora eu errei. Não, eu errei. Desculpa. É 3-3. Agora errou. O que você faz? Tem que enxugar. Enxuga toda a Porque mão. a mão, para fazer a netilá, a mão tem que estar seca. Errei. Mas assim, uma Mas vez... eu sei por que o senhor errou. Porque hoje não é Shabbat. Não, é assim. Não, ontem eu estava assistindo uma aula de um grande rabino. E ele estava falando sobre a geração da Torre de Babel. Ele falou, olha, 10 gerações. A geração da Torre de Babel era a 10ª geração. Depois ele falou, desculpa, errei, era a 20ª. Errou por 10. Mas às vezes a gente acontece, também aconteceu também. Agora, depois, se você errou, quer dizer que a mão agora está limpa, tem que sujar, tem que colocar a mão no sapato para fazer de novo. Sapato que é considerado lugar impuro, e aí a gente faz de novo, porque senão vai ser dúvida em relação ao brachá, se a mão já estava limpa, você vai fazer a brachá sobre o quê? Então, vamos começar de novo. E às vezes acontece. Então, vai ver que era por isso, para aprender. Então, com a mão direita, você pega, passa para a esquerda e vai 3 vezes agora assim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvos v'tzivanu al netilas yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Depois que você engole, você já pode falar. Se falar antes de engolir, é considerado interrupção. Eu falei para cá, desculpa, eu falei, estou acostumado a falar no Nusach Ashkenazi. Eu devia ter falado no hebraico de Israel, mas estou tão acostumado a falar no Nusach Ashkenaz que falei. O Hillel fala sem pronunciar o nome. Então todos já fizeram, todos nós já comemos. Alex, a Rosa, o Hillel. Aí nós comemos. Aí só fala Hashem em vez. A gente faz a bracha do Motzi, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Tá vendo? Então você fala assim, Baruch atah Hashem, quer dizer, o Hashem a gente fala no lugar do Ador, para não falar o nome de Deus em vão. Então esse Baruch atah, quer dizer, bendito é você. Aí a gente fala o nome de Deus, Elokeinu, nosso Deus, melech haolam, rei do mundo, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim, que você nos santificou com seus mandamentos e nos deu a ordem de fazer a netilat yadayim. Então isso quando a gente faz a netilat, e depois quando a gente vai falar brachá, porque eu fiz a brachá num pão só? Porque a gente está no meio da semana, mas se for amanhã à noite, amanhã que vai ser Shabbat, a gente faz a brachá sobre os dois pães juntos. Agora, por causa que não estamos no Shabbat, eu fiz a brachá sobre um pão só. Aí você fala Baruch atah Hashem. Aqui você fala o nome de Deus, né? Quando você vai falar brachá de verdade. Elokeinu, que é nosso Deus, Melech Haolam, Rei do mundo, Amotzi, que tira lechem, o pão, minares, da terra. Ou seja, a gente faz o pão com o trigo que nasce na terra,
Amoitz lechem min haaretz. Então agora eu fiz com pão só, por causa que estamos no meio da semana. Então, por enquanto, essa etapa da nossa aula, então, por enquanto, esse capítulo vai terminar aqui. Nós vamos depois para o próximo capítulo. Frutas. Queria desejar a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Muito obrigado para o nosso querido Alex e Yosef que veio visitar a gente. Muito obrigado para a nossa querida Rosa Maria que veio visitar a gente. Muito obrigado para minha filha, para o meu filho. E הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, נחת יהודי אמיתי מכל המשפחה. כל טוב. Amen.